Oi, povo bonito, tudo bom? Só tirar essa tela aqui, já falo. Aí. Eu queria falar com vocês sobre essa questão do Google Tradutor. Lembra que na aula retrasada, na live nossa, né? Vocês falaram, alguém citou, eu uso o Google. Eu falei, tudo bem usar o Google, pode usar, desde que vocês saibam como usar. Então, vou mostrar para vocês como que funciona esse Google Tradutor e como é que a gente vai usar de modo responsável, tá? Então, aqui, uma perguntinha, do you speak Google? Né? Vocês falam Google? Será que vocês usam a tradução, ela é somente pela tradução? Vocês conseguem aprender alguma coisa sobre isso? E aí, nós temos as estratégias de leitura que a gente já aprendeu nas outras aulas, né? E eu vou falar mais como que a gente estabelece essa coerência entre o que o Google traduz e o que a gente consegue entender. Né? Então, passando as ferramentas de tradução. Não existe só o Google Tradutor, tá? Vocês contam com o Bing da Microsoft, vocês têm também o Babylon, Yahoo Babelfish, eu não sei, não tenho certeza se ainda é da Yahoo, tá? O Wordlingo, que virou depois o aplicativo do Olingo. E aí, o que acontece? Deixa eu tirar esse, colocar um pouquinho mais para cá. Isso. Quando tem essa criação de tradutores automáticos, eles têm um banco de dados. Então, eles colocam como se fosse uma listinha mesmo. Um lado é a palavra no idioma que vocês vão traduzir, outro lado é o idioma que vocês falam. Então, olha o que está escrito ali. Eles usam, esses tradutores, usam bancos de dados com listas de palavras, como se fosse um dicionário. Então, uma palavra num idioma equivale a outra no outro idioma. E a tradução ela é feita pela substituição de palavras. Porém, amores, isso acontecia em 2002, tá? Então, em 2002, quando a gente começou a usar a internet um pouco mais caseira, teve um acesso melhor da internet, eles começaram a fazer essa questão de seriam os primeiros aplicativos, né, que a gente não tinha, Julie, a gente não tinha o aplicativo do celular, né, em 2002 era só computador, até que eles chamavam de ou softwares, ou programas, ou aplicações, e essa palavra está voltando agora. Vai lá, meninos. Então, o que acontecia? Lembra que eu falei que ele tinha uma lista de palavras e depois traduzia para a palavra equivalente? E olha o que acontece. Uma frase bem simples, bem bobinha, nem é um texto muito grande como aquele que eu passei para vocês. Então, uma frase aí, ó. The boy is there. O que acontece? Qual é o problema de usar um tradutor automático numa frase tão simples? Se a gente for pegar um dicionário, vou colocar aqui, ó. O dicionário Cambridge, que a Gabriele uma vez indicou para vocês, quando a gente coloca a palavra de, ele vem falando o que é essa palavra. Ele tem aqui a pronúncia, a gente pode até colocar, não sei se vocês vão ouvir, vou colocar, tá? Vou aceitar para ver se vocês conseguem ouvir. Vi, the, né? Coisa boa. E aí, a tradução vem aqui, ó, o a, os as. Viu? Uma única palavra tem 3, 4 traduções diferentes. E aí, o que acontece? Quando a gente precisa traduzir uma frase ou precisa traduzir um texto, nesses tradutores automáticos, vai acontecer esse tipo de coisa. Rapaz está colar. Porque ele não sabe se aquele de é o a, os, as, né? E o there, ele vai usar a primeira palavra que ele acha na frente.
o menino ser aí, porque tem lá o verbo to be e a máquina sabe que o is é verbo ser, ele não vai fazer a conversão. Aí depois, o moço está lá, essa ficou melhorzinha, né? Aí depois, o cara é there, tem hora que ele não consegue achar no banco de dados dele a palavra que tem que ser traduzida. Depois, o garoto A. Por que aconteceu isso? Vou voltar lá com vocês na frase aqui. Esse is there é até um recurso interessante do tradutor automático, tá? Porque is there quer dizer há, ou existir, ou haver, ou ter, né? Dependendo da frase que você vai ajustar aí, você vai ter várias traduções diferentes. Vamos continuar. Então, vou mostrar para vocês um outro antes de passar para esse. Tem um outro tradutor, não é tradutor, é um dicionário. Ele é melhorzinho. Ele tem esse nome, é Lingue. Ele coloca, sim, a palavra separada, mas ele também coloca a palavra em contexto. E aí, você olha a palavra e você vê qual que é a tradução mais adequada para aquele contexto. Então, é legal vocês usarem, se forem usar um dicionário online, usar esses que trazem o contexto das palavras. Voltando, então. Cadê minha... Aqui. Chegou em 2010, passados aí 8 anos desde das primeiras experiências com tradutor, né? Eu ainda tenho alunos falando que se a gente coloca no Google, sai tudo certinho. E aí, para ajudar, a revista Veja, que era uma grande, eu não sei se é ainda, uma revista que formava opiniões, né? Traz essa capa e com o seguinte destaque: o extraordinário avanço dos tradutores digitais está revolucionando as relações humanas e abrindo caminhos para um comunicador universal. E forte isso, né? Porque se você pensa que até então, tudo bem que eles melhoraram, ali em 2010 já estava bem melhor. E aí eles começam a falar que é um grande comunicador universal. Como que isso estava funcionando? Todo mundo estava utilizando o Google, né? Então já era, e até hoje é uma grande plataforma. Enrolei tudo. Mas a gente acha que a máquina ela é mais exata. Por que a gente acha isso? Porque quando a gente vai fazer uma conta complexa, a gente pega uma calculadora e ela dá o resultado. E a gente passou a pensar que o tradutor automático ele ia ser a mesma coisa. E aí, o que aconteceu? A palavra dentro daquele contexto, ela não vai ser suficiente para a compreensão do texto. Ainda mais se ela tiver traduzida errada, né? Então, vai aí precisar dos nossos pensamentos, né? Vocês geralmente, até agora, né, até a minha live, vocês falaram que usa lá o Google, por quê? Porque é comum a gente achar que os textos são grandes, são difíceis. Eu estava vendo o livro de vocês, são textos muito grandes, né? A gente não percebe a necessidade da análise gramatical. Às vezes, a gramática ela é necessária, né? Às vezes não. Às vezes você consegue passar por ela e entender todo o contexto somente por pistas, né? As técnicas de leitura, como eu falei para vocês, né? E aí as ferramentas, é óbvio, né? Só ela traduzindo não vai ajudá-los a entender completamente o inglês, e elas não servem também para coerência do texto. É isso que é o grande problema, tornar um texto coerente. O que é a coerência? É entender todos os aspectos do texto,
Aquele lá que vocês estavam... Ai, não peguei o livro. Aquele lá que vocês estavam traduzindo, estavam vendo, tinha muitas palavras que têm vários sentidos. E é aí que a tradução automática não vai trazer a coerência, né? Então, o que a máquina não entende? Máquina que eu falo é o tradutor automático. Pode ser Google, pode ser o Bing, pode ser Bing, na verdade, pode ser o Yahoo, né, o Babelfish, pode ser o Wordlingo, ou o Duolingo, ou qualquer outra ferramenta que tenha a tradução do texto inteira. Então, o que ela não entende? Ela não entende expressões idiomáticas. Então, por exemplo, it's raining cats and dogs. Está chovendo gatos e cachorros. Como é que a gente fala? A gente fala, está chovendo canivete, né? O tradutor automático, se ele não tiver um banco de dados muito grande, ele não vai traduzir nem gírias, nem expressões. Agora, de gíria, eu lembrei do Chris. Hey, do that cross the street? E é o carinha que mora logo ali, né? Quem é que vai conseguir fazer essa semântica, essa coerência que eu falei anteriormente? É só o ser humano mesmo, né? Então, expressões técnicas informais ou ditados populares, ele vai ter uma dificuldade aí e a gente vai precisar fazer várias adaptações. E aí, o que fazer? A gente, o professor de inglês, né, que é o responsável por ajudá-los nessas coisas todas, ele vai oferecer as ferramentas de leitura para vocês, assim como eu já comecei a fazer. Mostrei para vocês como é que vocês conseguiam observar o texto, quais eram a sequência que vocês tinham que fazer. Olha as palavras cognatas, toma cuidado com as falsocognatas, olha o texto em geral. O que mais que a gente precisa fazer? Se tem imagem, a imagem vai ajudar a compreensão do texto. Então, essas são técnicas de leitura. Aí, em inglês a gente faz sempre. E aí, finalmente, chegamos ao 2020. Então, o que acontece? O que aconteceu com essas ferramentas? Na verdade, como vocês citaram o Google, eu pesquisei mais sobre o Google, né? Então, eu não sei se não testei em outras ferramentas e eu vou mostrar no celular como isso vai funcionar. Então, tem um videozinho que o mocinho vai falar aqui para nós sobre o Google. Augusto Alcântara. Vou parar um pouquinho, peraí, que eu vou puxar mais para cá, que é onde ele fala especificamente do Google, tá? Antes, deixa eu puxar aqui, ver se o som tá certo. E eu espero que vocês ouçam. Se não ouvirem, eu vou deixar o link do vídeo para vocês, tá bom? Então, bonitos, o que aconteceu? Com o passar dos anos, lógico, né? Você vê aí que o Google começou as atividades lá em 2002, quando poucas pessoas tinham os computadores, usavam computador em casa, e aí ele foi revolucionando. Então, através desse banco de dados que ele chama de Big Data, ele consegue juntar as palavrinhas e fazer uma tradução mais adequada, mais coerente. Então, vou mostrar para vocês no meu celular. Só para dar um tchau nessa apresentação. Tá? Vou mostrar para vocês no celular e no livro de vocês como é que funciona, como é que está funcionando essa tradução do Google. Tá? Talvez vocês já até tenham experiências ou até mais experiências do que eu. Eu quero mostrar para vocês como é que funciona o Google no celular, né? Então, vou voltar lá com vocês, começar desde o comecinho. Aqui, ó. Essa é a tela do meu celular, tá? Agora eu não vou fechar essa telinha aqui,
né? Vocês só... porque eu achei que continuou gravando e continuei falando. Volta aqui. A tela, baixei o aplicativo, tá? Então, vou acioná-lo. E aí, como funciona? Eu quero mostrar para vocês este recurso aqui, ó, da câmera. Vocês já devem saber, mas vai que não sabe, né? Então, olha lá. Olha que belezura. Viu? Vou tirar. Ó, vamos de novo. Tá em inglês. Espera um pouquinho, ele passa para português. Aí vocês vão mirando. Mirar tom, espanhol, né? Tem um outro recurso, que é o digitalizar. No digitalizar, vocês fazem isso. Espera aí que eu vou puxar o cabo. Eita, nós. Aqui. O cabo do meu celular é pequeno, é pouquinho. Digitalize, ele vai ler o texto. E aí vocês vão no selecionar tudo, apesar que vocês podem colocar e vem aqui, ó. E aí sai o texto traduzido. Beleza? Vou voltar com vocês aqui. Louco isso, né? Legal. E aí, o que eu quero que vocês façam é verificar se realmente... Cadê eu? Sumiu. Volta aqui. Eu quero que vocês verifiquem se realmente é o que o carinha falou ou se ainda está naqueles recursos antigos de traduzir palavra sem o contexto da palavra. Então, vou deixar para vocês a descrição, né, lógico, da atividade, mas eu queria, do livro de vocês, estou pegando aqui, tá? Um textinho bem pequenininho, mas muito legal. Então, a última atividade que vocês vão fazer é essa daqui, ó. Cadê? Aí, tá invertido, talvez esteja invertido, tá? Mas é da página 139, a última atividade desse bimestre, tá? Não pensa que é a última de inglês, não, desse bimestre. Então, eu quero fechar com vocês fazendo com que vocês analisem esse recurso que a gente tem, que na hora do aprender inglês ele é importante, mas será que realmente ele ajuda? Será que realmente ele ensina? Qual que é a visão de vocês ao utilizar esses recursos, né? Tem um pouquinho aí de tecnologia que eu vivo puxando a atenção de vocês, pedindo a atenção de vocês para o uso da tecnologia, né? E realmente pensa, faz a atividade, mas faz a atividade consciente, vendo, será que está traduzindo direitinho mesmo? Será que essa Big Data que o moço vai falar, ela está correta? Então, vamos usar a ferramenta? Vamos, é legal, mas será que ela funciona exatamente para o ensino e o aprendizado de inglês? Tá? Então, lindezas, é só isso. Vou fazer as edições todas do texto. Vou deixar para vocês o texto já digitalizado, né, lá no Google, no Classroom. Estou até esquecendo os nomes das coisas. E vamos conversando, né? A atividade ela é mais uma reflexão do que realmente uma atividade de compreensão, tá bom? Então, um beijão para vocês e sempre, né? Qualquer coisa me pergunta. Já virou um bordão. Tchau!